Bom, na continuidade então, né, daquilo que nós abordamos semana passada, falamos sobre o conselheiro, a necessidade de ter esse acompanhamento pessoal, né, individual, né, com indivíduos mesmo, acompanhando ali, né, discipulando, enfim, né, se aproximando dessa forma mesmo, onde a pessoa, pouco a pouco, ela vai, de fato, né, expondo ali as suas questões, né, onde muitas vezes, né, não é nem adequado, né, expor assim num coletivo em algumas questões. Amados, a gente trata dos pecados, das dificuldades das pessoas no privado, né, a gente não pode expor de uma forma que a pessoa fique ali, né, constrangida numa situação ou outra, né. Então é por isso que é importantíssimo, né, esse acompanhamento. Não é fácil as pessoas falarem da sua intimidade, né, das suas frustrações, dos seus fracassos, dos seus pecados. Então, assim, nós precisamos ter esse ambiente seguro e de confiança, né? Mãe Lenúcia, minha amada, bem-vinda. Bora lá. Paz, amada. Chegou aqui bem na horinha certa, que começamos agora, viu? Então, vamos lá. Estava dizendo que a gente precisa ter, né, esse ambiente, esse lugar seguro, né? Um lugar seguro. Então, assim, o lugar seguro onde é, né, para outra pessoa? Somos nós. Nós devemos ser o lugar seguro, o ouvido seguro, o coração seguro, a mente segura, né? Onde as pessoas podem e devem, como a Bíblia diz, né, confessar os seus pecados uns aos outros. Por que muitas vezes, amados, nós não temos essa prática entre nós? Porque muitas pessoas, elas fizeram isso, até tentaram fazer isso algumas vezes, né, expor seus pecados, suas dificuldades, e a outra pessoa que estava do outro lado não soube lidar com isso, seja com julgamento inadequado, né? Julgamento inadequado, seja com o não saber aconselhar, ou por compartilhar aquele segredo com alguém, né? Isso é muito grave, né? Quando a pessoa... É a mesma coisa assim, a gente abre a porta da nossa casa e a pessoa entra na nossa casa, né? A nossa casa é um lugar para poucas pessoas, não é para qualquer um, né? Então, assim, a gente abre nossa intimidade e aí às vezes a pessoa sai ali e fala para outras pessoas sobre coisas da sua intimidade, né? Aquilo é muito horrível, né? Não é só antiético, isso é quase que uma traição, né? Porque você abriu a sua vida ali, né? Acolheu aquela pessoa ali, hospedou aquela pessoa, enfim, a pessoa de repente não soube lidar com isso, né? E ela foi, seja por desvio de caráter, seja por falta de amadurecimento, o que seja. Então a gente precisa entender, amados, essa relação, né, que deve ser uma relação segura para outra pessoa, tá? Então esse acompanhamento pessoal, ele envolve, como eu falei, identificar-se com a fraqueza e o pecado das pessoas. Então quando a gente ouve pecados, quando a gente ouve intimidades da vida das pessoas, a gente precisa se identificar, né? Então a gente não deve ter aquele olhar religioso, condenatório, punitivo, né? E você olhar assim e fazer um julgamento, né? Um juízo de valor moral, porque muitas vezes nós, no contexto cristão, primeira coisa, a gente, quando ouve um pecado de alguém, já vem aquele julgamento, né? Já vem a repreensão e não tem aquele processo de procurar entender o porquê que aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa, sabe, que ama Jesus, né? Chegou naquela situação. Por que ela não está vencendo essa situação? Essa pessoa resgatada por Cristo, essa pessoa que ela está lutando contra o pecado ali, né? Alguns específicos. Amados, nós todos temos pecado. Eu fico às vezes pensando assim, né? Você está em pecado? Eu falo, claro que eu estou. Eu estou em pecado todo dia, mano. Estou em pecado toda hora. É claro, irmãos, eu não estou me referindo a uma coisa escandalosa. Eu não estou falando, né, em algo assim, nesse sentido. Eu estou dizendo que, meu Deus do céu, nós temos nossos pecados. Eu posso não ter o pecado na área sexual. Eu posso não ter o pecado na área de uma cobiça, de um egoísmo, de uma violência. Mas eu tenho os meus pecados e os outros têm, né, cada um tem os seus. E a gente precisa se compadecer nesse sentido. Eu até vou falar dessa questão de o que é a compaixão, né? A condescendência, né? Enfim. E a gente precisa entender, são pecadores conduzindo pecadores. Deus usa esse processo onde pecadores vão sendo usados pelo Espírito Santo na sua graça e na sua misericórdia para restaurar pecadores. Esse é o processo, amados, da família da fé.
né? Não é que os pastores, os conselheiros são bem resolvidos em todas as áreas da sua vida, pessoas que estão acima do bem e do mal, né? Aquela ideia de que a pessoa ela é quase um semi-anjo, né? Ela não tem dificuldade, não, amados. Essa projeção, essa imagem ilusória, que muitas vezes nós é que criamos isso, aliás, todas as vezes nós criamos isso, porque quando as pessoas elas projetam isso e nós não fazemos nada para que isso seja desfeito, nós estamos contribuindo também, né, para aquelas pessoas, isso massageia o ego, né? Assim, o líder que ele é visto como uma pessoa que é o marido perfeito, a mulher, a esposa perfeita, é o pai perfeito, é o discípulo perfeito, lida bem com tudo, não tem, né, questões nenhuma, problema nenhum, pecado nenhum. Meu Deus do céu! Né? Nossa, você... Às vezes, né, amados, as pessoas se surpreendem, né? Nossa, você também sofre com isso, você também já passou isso, você também... Mas por que não? O que criaram? Que imagem é essa que criaram de líderes ou de alguns cristãos que eles, sabe, pensam que é um cristão de outra ordem, né? Essas ideias de ungido do Senhor, o profeta de Deus, aquela coisa, né? O vaso, né? Os pentecostais aí, né? O vaso de Deus, aquela coisa toda, como se sempre tivesse numa comunhão plena com Deus, sabe? Sempre tivesse naquela vida intensa de oração, jejum e leitura bíblica e sempre compartilhando o evangelho e sempre acertando em tudo. Meu Deus, isso não existe, amados. A vida espiritual é de altos e baixos, né? A vida espiritual... É só pegar o apóstolo Pedro, por exemplo. A gente está falando do apóstolo, né? Um apóstolo de Cristo, ali diretamente, aprendeu com o próprio Senhor Jesus, caminhou com o próprio Senhor Jesus, teve o melhor e o maior discipulador que podia ter, né? Era Deus literalmente andando com ele 3 anos e meio, 24 horas por dia, mano. E mesmo assim a gente vê aí as dificuldades de Pedro, com Jesus presente, e depois na ausência de Jesus, mas o Espírito Santo já vindo sobre sua vida, e depois ser usado ali por Deus para pregar para multidões, milhares de pessoas. Mesmo assim, quando a gente estuda a trajetória de Pedro ali, né, seus aproximadamente 30 anos, a gente percebe ainda lá na frente, lá ó, depois de 30, exatamente não, ali quando, em Gálatas capítulo 2, se vocês lerem depois Gálatas capítulo 2, vocês vão ver um episódio lá entre Paulo, o apóstolo, e Pedro. Os dois lá, meus amados, sim, ó, o Paulo repreendeu Pedro na frente de todo mundo, dizendo que tu é um falso, rapaz. Você é um dissimulado. Então assim, a gente está falando, ó, depois de pelo menos ali, que eu me lembro agora, estou puxando a memória aqui, nessa ocasião de Gálatas capítulo 2, entre Paulo e Pedro, ali já tinha em torno de 20 anos aproximadamente, mas 20 anos, ó, 20 anos que o Pedro encontrou Cristo, ou Cristo encontrou ele, né? Tanto é engraçado assim, curioso, né? Falo engraçado como se fosse, mas é curioso, porque o Pedro se achava, né? Pedro pensava que era, assim, o melhor dos discípulos, né? O melhor dos que estavam ali e tal. Queria até ensinar Jesus, né? Tinha uma hora lá que ele corrigiu até Jesus. Não, senhor, isso aí não vai por esse caminho não, que isso aí não vai te acontecer não. Ele já pensou? E aí o Jesus diz assim: Pedro, eu roguei por ti, porque Satanás, ele quis ir andar contigo, mas eu roguei por ti, eu intercedi por você. E quando tu se converteres, tu fortalece teus irmãos. Então, o Pedro não era convertido ainda, mas na ótica de Jesus, né? Claro que a ótica perfeita, na dele, ele disse, não, todo mundo pode desviar, eu não desvio. Todo mundo pode te abandonar, porque Jesus disse, ó, vocês vão ser dispersos aí, quando me prenderem, vocês vão ser dispersos. Pedro disse, não, todo mundo pode, eu não peco desse jeito nunca, Jesus, sou fiel, lhe amo, aquela coisa toda. Aí Jesus, Pedro, não é bem assim não, tu vai aí, se não fosse a minha intercessão, você ia assim, a ser jogado como palha por Satanás, né? Tanto é, mano, que lá depois que acontece tudo que Jesus disse que de fato ia acontecer, a gente vê Pedro negando Jesus, aquela coisa toda. E aí depois Jesus morre, ressuscita, aparece os discípulos de novo, né? Inclusive ele dá uma recomendação bem interessante quando as mulheres vão no túmulo dele, né? E as mulheres vão no túmulo de Jesus, Jesus aparece lá ressuscitado e diz assim, olha, vocês vão lá e avisa os discípulos e Pedro,
Olha, Jesus deu uma observação. Vocês falam lá para os discípulos e para Pedro que eu vou adiante deles na Galileia. Olha só como ele deu uma atenção para Pedro. Né? O Pedro se achando melhor dos discípulos, e Jesus sabia que ele, inclusive, em algumas áreas, era pior do que os discípulos. Aí aparece lá no Pedro de novo, né? Ali desistiu de tudo, disse, agora também não dou conta de nada, vou voltar à minha vida de pescador. Aí aparece Jesus de novo lá. Lado direito, joga lá. Aí alguém disse, acho que foi João, né? Pedro é um mestre. Aí ele, desesperado, do jeito que estava, mano, com aquela sunga velha dele, cai no mar lá e sai nadando desesperado, encontra Jesus na fogueira lá e tal. E aí Jesus disse, Pedro, tu me ama? Eu amo, sim, tu sabes que eu te amo. 3 vezes lá, então quer dizer, não amava coisa nenhuma. Ali Jesus mostrou, pode até me amar, mas não com esse amor que você acha que é o amor. Isso é falho, Pedro, isso é limitado, né? Então, só para falar, amados, dessa questão muitas vezes, que as pessoas não se identificam com a outra, quando uma vem pedir uma ajuda, um aconselhamento, porque ela não se enxerga na outra. Ela pensa que está acima. Pode estar naquele momento. Pode estar com a sua vida ajustada naquele momento em relação àquele pecado. Então a gente não pode, amados, enganar a si mesmo a respeito de quem nós somos. Quando nós entendemos isso, a gente se identifica com o outro, porque a gente sabe, ele pode estar nesse pecado, só que eu também estou sujeito a ele. Então não vou tratá-lo, né, nessa perspectiva de juízo sobre o outro. E aí a gente falou, então, sobre identificar-se com a fraqueza das pessoas, né? Então a gente falou sobre compaixão, né? Falei de uns textos lá para vocês e tal. A compaixão é justamente isso, né? Sofrer com a pessoa, ser empático, né? E tal. A empatia é pôr-se no lugar da outra pessoa, né? O conceito de empatia, né? Pôr-se no lugar do outro, tentando entendê-lo. Por que agiu assim? Por que sentiu dessa forma? Por que pensou daquela maneira diante das circunstâncias apresentadas? Então, eu procurar entender o outro não quer dizer que eu vou concordar com o outro. O conselheiro, ele precisa entender isso, né? Quando ele busca o entendimento, o porquê, por que essa pessoa, ela nessa situação, ela agiu assim, ela pensou assim, ela desejou isso. Por quê? Qual é a raiz disso? Né? Aí alguns podem falar, é pecado, né? Porque o homem é pecador. Tá, isso é de uma forma genérica, isso aí a gente sabe. Mas a questão específica, que a gente está tratando com o indivíduo, amados. O indivíduo. Então a gente não pode generalizar, colocar todo mundo num pacote e falar tudo é pecado, embora seja. Mas a gente está tratando com pecados específicos. Né? Situações específicas da vida daquela pessoa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu atendo aqui semanalmente, aqui, ó, nesse espaço aqui, né, que aqui é um escritóriozinho e tal, e a gente atende aqui também. Tanto na questão da terapia, né, quanto do aconselhamento pastoral. E aí, assim, a gente atende casais, indivíduos, adolescentes, enfim, né? Todo tipo de gênero e todo tipo não, né? A gente só tem 2, né? Macho e fêmea, mas assim, homem e mulher... biblicamente falando, né? Adolescente, faixa etária, né? Idosos, atendi uma senhora aqui também idosa e tal, e várias situações diversas. E aí a gente procura saber, né? Aquele indivíduo, quais são as questões específicas para a gente tratar a raiz. Não é uma coisa superficial, a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Não é uma coisa superficial, amados. Vamos tratar a raiz do pecado, a raiz do problema, a raiz da angústia, a raiz, o que gerou, o que motivou a pessoa a chegar naquela situação. É isso que a gente precisa fazer, senão a gente é muito superficial. Ouve ali alguns minutos, dá 2, 3 versículos bíblicos, dá uma receita de bolo, né? Para a pessoa, vai lá e ora lá 1 dia na semana, 2 dias na semana, intensifica a oração, faz jejum, faz isso e aquilo, como se fosse fácil assim, mano. Não é. Muitos pensam que isso é suficiente. Atendi 1 a 2 vezes, aconselhei 1 a 2 vezes, já falei do texto bíblico lá, o que é para, ensinei o texto bíblico que é para fazer. Não, mas é um acompanhamento. É por isso que muitos, eles não querem nem essa atividade de aconselhar e discipular pessoas, que pensam que... Eu escutei semana passada, domingo passado, fui em uma igreja aqui, à noite, né? Nosso culto aqui é de manhã, então à noite estava tranquilo. Fui lá, um ensinador aí excelente, enfim, lá do Rio Grande do Norte. Eu fiquei sabendo que ele estaria aqui e fui lá e tal, e ouvi-lo, né? E ele disse, rapaz, eu estava discipulando um menino lá e tal, a gente tem um material discipulado lá, né? Um livro, e a gente
3 meses e eu tinha uma viagem para fazer. E aí ele discipulou aos 3 meses, né? 12 semanas, assim, toda semana se encontrando e tal, aquela coisa toda. E aí disse, olha, agora você já está pronto, já te ensinei aqui as coisas, né, da fé, aquela coisa toda, você está pronto e eu vou ter que viajar agora, né? E depois a gente continua falando, mas você já está pronto, já, né? Já acompanhei você aqui. Aí ele falou, pastor, Deus te abençoe, vai com Deus e Nossa Senhora, né? Então, amados, não é um negócio assim, né? A desconstrução, sabe? Você, de fato, está trabalhando com a pessoa, né? Levando ela ao entendimento do porquê ela fez as coisas. Não é só falar assim, deixa de fazer isso. Deixa de fazer aquilo, você está em pecado, isso não agrada a Deus. Claro que tudo isso também deve ser falado e pontuado, mas, amados, é muito mais profundo do que isso, não é? Não é um passo a passo como se fosse algumas regras e alguns textos bíblicos, não, amados, é de fato entender aquele indivíduo, quais as raízes, quais os pecados que ele tem dificuldade, porque nem sempre as dificuldades daquele indivíduo é a mesma do outro, que pode ser jovem, por exemplo, um jovem, aí você atende outro jovem, né? Um jovem rapaz, outro jovem rapaz. Não quer dizer que eles enfrentam as mesmíssimas questões, pode ser coisas semelhantes pela faixa etária, de repente, né? Mas quais são as questões específicas? Então a gente vai na raiz. O Evangelho, ele propõe lá onde nascem as coisas. Não são as questões aparentes, amados. Quando a gente lê o Sermão do Monte, né? Ali em Mateus capítulo 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, a gente percebe que Jesus ele vai aprofundando, né, lá onde nasce de fato, porque assim a lei era superficial, no sentido que identificava o pecado quando o pecado já estava praticado e aí corrigia o pecado. Corrigia não, punia o pecado, né? Ou punia o pecador, melhor dizendo. Então, tipo assim, adulterou, pedrada e fogo. Matou, morre também, mata o cabra. Então, era aquela ação punitiva, né? Então, fez... o pecado apareceu, porque se o cara conseguisse esconder o pecado, mas ia longe. Vivia a vida dele lá, como Davi escondeu lá um tempo o pecado, né? Foi embora. Outros mais lá, anos e anos lá, vivendo uma situação que Deus reprovava. Então, quando a lei não pegava o cara com a boca na botija, ele ia levando. Agora, Jesus... algumas pessoas pensam que a lei era mais dura, mais implacável do que a chamada graça, né? Embora eu não concorde com essas perspectivas, para mim a graça sempre foi em todo o tempo. Nunca Deus propôs o homem para viver sob a lei, porque a lei ninguém atendia. Mas enfim, a graça de Deus para mim sempre houve a ação dela na vida do ser humano. E a salvação sempre foi pela graça, nunca foi pela lei. Pela lei nunca foi possível ninguém se salvar, né? O Novo Testamento trabalha isso. Paulo lá em Romanos, em Gálatas, enfim. E aí, interessante que Jesus ele vem agora dizendo assim, olha, os antigos não disseram olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo que aquele que só no seu coração gerar ódio contra o seu irmão, esse é réu passível do fogo do inferno. Os antigos nos disseram, quem adulterar, né, será réu de morte? Eu, porém, vos digo que aquele com seus olhos olhar e cobiçar uma mulher que não é sua, já é adúltero, já cometeu adultério, já é passível do fogo do inferno. O que Jesus estava mostrando? Que o Evangelho vai na raiz, na causa das coisas. Não é na superfície, é na causa. Onde começa, amados? Onde que o homicídio se inicia? Onde que, na ótica de Deus, onde que o cara já é homicida? É quando no coração dele, ele já gerou o ódio que vai levar a matar o outro. Tanto é que João, lá na sua primeira carta, né, a primeira epístola de João, ele diz assim, aquele que aborrece o seu irmão já é homicida. Então não é o cara que mata, é o cara que no seu coração já elaborou aquilo. E Jesus disse, ó, aquele que no seu coração já gerou isso, então olha onde o evangelho alcança. Então, o que é o cara que era considerado adúltero? O cara que foi pego lá no ato do adultério com uma mulher que não era sua. O que Jesus diz? A cobiça, o desejo vieram dos olhos, do coração, isso ali já é o adultério, né? Quando Tiago, é bem interessante esse texto, Tiago no capítulo de número 1, amados, só para a gente entender como a gente tem que lidar e o que a gente está lidando de fato quando a gente aconselha uma pessoa.
né, quando a gente vai conversar de fato com pessoas que estão em situação dessas de pecado de fato e sofrendo com angústia, enfim. Tiago, capítulo de número 1, aqui Tiago fala do processo do pecado, a raiz do pecado, o processo do pecado e a consumação do pecado. Eu acho isso aqui muito interessante para a gente entender de fato como isso acontece, né? Não é da hora, de uma hora para outra, não é do nada, né? Como diz, é do nada, né? Nossa, do nada aconteceu, do nada é coisa nenhuma. Nada é do nada. Nada é do nada. Então, capítulo 1, ó, verso de número, vamos do 13 até o 15, 13, 14 e 15. Tiago, capítulo 1, verso 13, 14 e 15. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Aí como Tiago vai dizer que acontece isso. Mas cada um é tentado quando é atraído e seduzido pela sua própria concupiscência, né? Ou seja, essa palavra parece um xingamento, né? Concupiscência, né? Pelo seu próprio desejo não permitido, tá? A palavra, o termo concupiscência é isso. Desejo não permitido, porque existe desejo que é permitido por Deus, né? Agora, existe essa cobiça, essa concupiscência. Então, cada um, ele é atraído, ele é seduzido, né? Engodado, é seduzido pelo seu próprio desejo não permitido. Depois, havendo o desejo não permitido concebido, dá à luz o pecado. O pecado sendo consumado gera morte. Vocês estão percebendo que existe uma progressão, existe um desenvolvimento, existe uma elaboração, né, até que de fato o pecado seja ali executado, consumido e o que ele vai gerar? Mas vocês perceberam? Ó, existe o desejo, existe a cobiça, né, aquela vontade latente, né? Talvez alguns não pecaram ainda porque não houve a oportunidade, ou seja, não pecaram assim efetivamente, não houve a ocasião. Tem um ditado que a gente fala assim, a ocasião ela faz o ladrão, né? Eu acho que eu já falei isso para Irmã Lenúcia, acho que já ouviu tudo que eu já falei na vida, né? Que não tem mais nada novo, né, Irmã Lenúcia? Já me ouviu falando tudo. Então assim, a ocasião faz o ladrão, a gente tem esse ditado. Eu não concordo com esse ditado, eu acho que ele é errado. A ocasião não faz o ladrão. A ocasião revela o ladrão. Então a pessoa já era ladrão, só não teve a ocasião para mostrar a sua ladroice, né? Então assim, tem outro ditado, né? O peixe morre pela boca. Tá errado, na minha opinião, o provérbio aí, ó, o ditado popular tá errado. O peixe não morre pela boca, mano. Ele morre, onde começa a morte dele? É pelos olhos, ele vê, ele vai atrás, é porque ele viu. Aí, lógico, ele vai abocanhar, mas ele morre por onde? Pela cobiça, pelos olhos, ele viu a isca, né? Então, só para a gente entender que tem algo mais profundo, não são essas coisas superficiais. Por que essa pessoa ela agiu assim, né? Eu penso que ela não agiu assim, ela reagiu a um sentimento, a um desejo. Então, são as reações que a gente tem que dar muito mais atenção do que as ações em si. As ações em si nem sempre elas mostram para nós o que está por trás delas, não é? Então a gente precisa entender o porquê que as pessoas reagem diante de certas circunstâncias. E aí a gente precisa fazer isso, amados. A gente precisa ser aquela pessoa empática de buscar, procurar saber isso. E repito, tá? O procurar entender, porque eu posso entender, essa pessoa agiu assim por isso. Tá, então eu entendi que foi por isso, mas não concordo. Não está correto, não é a vontade de Deus. Então, entre entender e concordar, existe uma diferença muito grande, né? Então, eu compreender porque o adolescente, ele fez isso, isso e isso, poxa, eu entendi. Então, é por isso e por isso. Só que não está certo, então a gente vai corrigir, mas pelo menos eu entendi. E se eu entendi, fica mais fácil, é meio caminho andado para a gente chegar lá, né, numa situação de reverter aquilo. Então, a gente tentar entender por que a pessoa agiu daquela forma, por que ela sentiu daquela forma e por que ela pensou daquela maneira diante daquelas circunstâncias, tá? Então, isso aqui é se identificar com o pecador. E aí eu falei também que envolve, né, identificar-se com o pecador, falar com Deus em favor das pessoas. Então, quando nós aconselhamos alguém, nós devemos interceder por essa pessoa, orar a Deus por essa pessoa, né? Quando a gente testemunha as misérias das pessoas, a gente percebe a necessidade de sabedoria, né? E isso deve nos conduzir, amados, às orações.
Então, assim, quando a gente vê, meu Deus do céu, quantas vezes, diante de algumas situações, a pessoa diante de mim, e aquela miséria, aquele pecado, aquela situação, aquela agonia, aquele sofrimento, né? E eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço aqui? O que eu falo aqui? Como eu conduzo isso? Então, amados, nós vamos orar a Deus. Nós vamos buscar Deus em favor daquela pessoa. Nós vamos interceder por ela e por nós também, para que Deus nos dê sabedoria para lidar com aquele indivíduo, com aquela pessoa única, né, diante daquela situação. Eu posso ter atendido, eu posso ter aconselhado alguém com um caso parecido, mas, amados, nem sempre essas experiências, essas bagagens que nós temos vai servir para aquele caso especificamente em todos os pontos. Pode nos ajudar, né? Casos semelhantes, a gente já mais ou menos já tem ali uma noção das coisas e tal, mas assim, é um indivíduo, é uma outra história. É por isso que a gente não tem, mas não coloca todo mundo debaixo de uma mesma régua, né? Não existe uma regra que todo mundo se enquadre sem levar em conta, eu acho bem bonita essa palavra, vou falar ela, as especificidades de cada um. Vou até tomar um gole d'água aqui, ó. Né? A peculiaridade de cada indivíduo é único na sua história. Então a gente está se relacionando com uma pessoa, amados. Jesus, ele nos ensina isso. Jesus falava para a multidão, lá para um monte de gente, falava, e aos montes tem esses eventos. Mas Jesus também falava com um indivíduo, procurava saber, sabe, sobre as questões pessoais dele, né? Conhecia aqueles indivíduos, às vezes melhor do que eles mesmos, né? Então eles nem percebiam, e Jesus mostrava inclusive aquilo que eles não percebiam, mas eram deles. A mulher samaritana, por exemplo, né? Falou, mulher, tu tivesse 5 maridos, o que tem agora não é teu. E foi sondando o coração dela, sabe? Foi conduzindo ali para que aquela mulher percebesse coisas que ela não tinha percebido até então, nem ela se conhecia tão bem quanto Jesus a conheceu e a fez conhecer. Então olha que coisa interessante também, nós como conselheiros devemos fazer as pessoas se conhecerem, elas enxergarem e olharem para elas mesmas, para que o arrependimento delas, a mudança do comportamento delas venha por uma consciência de quem elas são e o que elas estão fazendo. A mudança não deve ser, amados, como um adestramento, tá? Porque a gente falou, faz isso e faz isso. Não, a gente vai falar um pouquinho mais para frente isso aqui, detalhar, né? É levar essa pessoa à consciência, sabe? Que o Espírito Santo alcance a consciência dela, o entendimento dela, lá na raiz. Senão a pessoa só foi orientar, só recebeu uma ordem para agir assim, assim, assado. A pessoa vai até fazer isso, né? Muitas fazem isso, né? São obedientes, são religiosos. Ah, o pastor disse isso, eu vou fazer isso. Mas não entendeu e o porquê que ele tem que fazer aquilo. Então assim, a gente trabalha na consciência, no entendimento das pessoas. Não é em cima de comportamento, amados. O comportamento é um desdobramento, é uma consequência, sabe? É secundário. As pessoas querem mudar logo o comportamento. Você tem que mudar assim, tem que mudar isso, faz isso. Não, mas o comportamento é uma consequência de um entendimento que foi alcançado e transformado pelo Espírito Santo. Né? E a gente precisa fazer isso aqui. Então Jesus se encontrou com Nicodemos, por exemplo. Um indivíduo, conversou com ele, né? Com a mulher samaritana, como eu disse, com o jovem rico, com os indivíduos, sabe? E mostrando para ele coisas que eles mesmos não faziam nem noção. E aí nós devemos fazer isso, né? Também nós nos tornaremos mais dependentes de Deus. Então quando a gente intercede, ora pela pessoa especificamente que a gente está acompanhando, a gente se torna mais dependente de Deus, a gente não confia, e a gente confia na verdade na intervenção de Deus, mas a gente sabe que não é por causa da minha sabedoria, não é por causa que eu estou me preparando, isso aqui é o que eu tenho que fazer mesmo. Mas no final das contas, eu sei que é Deus que vai mudar aquilo, amados, que é o Espírito Santo que é poderoso para transformar aquele indivíduo. Eu não sou suficiente nesse processo, eu sou um instrumento, uma ferramenta, um meio que Deus está usando na instrumentalidade humana para alcançar aquela pessoa. Eu só sou um canal, né? A graça de Deus que tem que passar pela minha vida é alcançar a pessoa. Mas assim, dele, por ele, para ele são todas as coisas, a Bíblia diz. É Deus que opera tudo em todos, tanto querer quanto executar, a Bíblia diz. Então a gente vai se tornando dependente de Deus, né? A gente fala, Senhor, aqui eu não tenho nada a fazer. Se a tua graça não atuar em mim e por mim, através de mim,
isso aqui não vai chegar a lugar nenhum, não. Vai ficar todo mundo patinando aqui, sofrendo quem é aconselhado e quem aconselha, né? Então, o terceiro ponto, falar com Deus falar às pessoas em favor de Deus. Ó. Então, nós falamos falar para Deus em favor das pessoas, que é a intercessão, e também falar com as pessoas em favor de Deus, ou seja, proclamar Cristo às pessoas. Fala, André, mas é crente que a gente está aconselhando, na maioria das vezes? Sim, amado. Vocês acham que não precisa falar do evangelho para os evangélicos? Vocês acham que não precisa evangelizar os crentes? Vocês acham que não precisa falar de Jesus para aqueles que já estão seguindo Jesus? Claro que sim. Porque se a pessoa chegou naquela situação, o discipulado ali precisa ser feito. E o discipulado é ensinar a seguir Cristo, amados. O evangelho deve ser pregado aos crentes também. Vamos ler alguns textos aqui, ó. Colossenses capítulo 1, verso 28 e 29. 3 textos eu quero ler com vocês. Peço que vocês, se puderem, aí, me acompanhem. Então, Colossenses, capítulo de número 1, verso 28 e o verso 29. Vamos lá, Colossenses 1, 28 e 29. Na versão que eu tenho em mãos aqui, diz o seguinte. O apóstolo Paulo falando aos irmãos, aos crentes, lá na cidade de Colossos, falando o seguinte: a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito, ou seja, maduro, em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo. E para isso também trabalho combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Então, olha só, o papel do conselheiro é esse: levar todo homem maduro a Cristo Jesus, ou amadurecer, né, o Cristo nas pessoas. Então é isso, é o Evangelho, é falar de Jesus. Para os crentes, a gente precisa anunciar o Evangelho, falar do Evangelho. Isso é que eu estou dizendo aqui, falar em favor de Deus. Ou seja, ser um mensageiro de Deus para aquela pessoa, falando de Deus, falando de Jesus, falando do Evangelho. Romanos, capítulo 1, verso 17. Vamos voltar um pouquinho, né? A gente estava lá em Colossenses. Dá uma ré aí, passa umas 3 esquinas, você vai chegar em Romanos. Romanos, capítulo 1, verso 17. Eu acho interessante esse texto aqui também, falando do Evangelho, mas a necessidade do Evangelho. Porque nele, ou seja, no Evangelho, né? O que Paulo está dizendo aqui é no Evangelho. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Veja só. Então o Evangelho precisa ser pregado ao Evangelho. Amados, por que Jesus disse, e o único culto, o resto tudo aí é invenção nossa, não estou nem dizendo que é ruim ou que é bom, mas o resto tudo que a gente inventou de culto de ensino, culto de oração, culto de jejum, culto de louvor, culto de, sei lá, chá com as mulheres, café com os homens, né, água de coco com as crianças, sei lá, a gente vai criando um monte de coisa aí, né? Isso tudo, amados, é nossa criação. Mas existe um culto apenas, que Jesus ele deixou como uma ordem. A gente chama de ordenança, né? Que é o culto da ceia. Né, Marciano? Sabadão aqui nós estamos juntos, né, meu irmão? Ceia nossa aqui é, né, em volta da mesa, literalmente, né? E não é só o pão e o vinho, não, né? Depois aí a gente tem outras coisas aí, boa, na mesa. Então é o único culto que Jesus disse, vocês têm que fazer isso. Para quê, amados? A gente só tem um assunto na ceia. O culto de ceia não tem, a gente não fala de anjo, a gente não fala de escatologia, a gente não fala de, sabe? Qual que é o motivo, qual que é o tema único, a única pregação, é repetitiva. A pregação é a mesma, é por isso que eu gosto de culto e ceia, que eu não tenho que me preocupar com tema e nem com pregação. É essa só e acabou. Né? Os crentes queiram ouvir ou não, mas é isso que eu vou fazer também. Enquanto estiver aqui, pelo menos, ministrando. Jesus disse, façam isso em memória de mim. Acabou. Façam isso em memória de mim. Lembrem de mim, lembrem da crucificação, lembrem do porquê que eu morri por vocês, lembrem do meu sacrifício. É isso, amados. Levar as pessoas a lembrarem, sabe, do sacrifício de Cristo. Porque assim, ó, se as pessoas elas não mudarem de comportamento pelo entendimento do que Jesus fez por elas, de quem elas eram diante de Deus, pecadores, que os seus pecados levaram Jesus a morrer como inocente na cruz no lugar delas, os comportamentos podem ser mudados,
mas os entendimentos e a raiz, amados, não será a correta. As pessoas muitas vezes mudam comportamento por motivos diversos, inclusive por medo, né? Então, assim, tem gente que não faz tal coisa porque tem medo de Deus, ou medo das consequências. Não, a motivação está errada. O que deve nos constranger, amados, não é nem o poder de Deus, o juízo de Deus, o inferno. Não é isso que deve ser o motivo da nossa mudança. O Paulo, o apóstolo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, se não me falha a memória, né? 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 14, 15, ele diz o seguinte: porque o amor de Cristo nos constrange. Olha só, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, o que deve nos constranger? O amor de Cristo. Devemos mudar, ser transformados por causa do amor. Porque amamos a Deus, porque ofendemos a Deus. Não é? Então, muitas vezes, a gente aparentemente pensa que as motivações, elas são... Não é que são erradas em si, mas não são suficientes. Eu vou mudar por causa dos meus filhos. Eu vou mudar por causa da minha esposa. Não parece ser correto? Não, de fato não é errado em si. Mas isso não é suficiente. Se eu sou discípulo de Cristo, eu devo mudar aquilo por amor a Deus. Deus está acima. A motivação, amados, não é apenas minha esposa, meus filhos, minha família, que isso também está correto. Mas existe algo acima disso, mais poderoso do que isso. Existe uma motivação maior do que essa, que é Deus. Eu amo Deus. É por causa do amor de Deus que eu vou mudar. É por causa do amor de Deus que eu estou me arrependendo dos meus pecados. É por causa de Deus. Eu amo Deus. É isso, amados, que a gente precisa ensinar, sabe, para as pessoas. Porque se isso não for conscientizado, introjetado na vida das pessoas, as suas mudanças serão temporais, superficiais, não serão verdadeiras. Embora os comportamentos possam dar uma melhorada, uma guaribada, assim, sabe? Mas elas voltarão, porque as pessoas não foram transformadas e mudadas pelo motivo correto. É a mesma coisa quando as pessoas vão à igreja, ouvem uma mensagem. Muitas vezes elas, entre aspas, aceitam Jesus lá com motivações totalmente equivocadas, mas não é por entender quem é Deus, quem é Jesus, quem são elas diante de Deus. Às vezes umas querem ficar ricas. Algumas querem se aliviar daquele sofrimento momentâneo, né? E aí você vê, quando é motivado por isso, quando o sofrimento acaba ali, diminui de alguma maneira, aí ela já abandona o Cristo. Quando a prosperidade, a riqueza não vem, aí culpam Deus. E as pessoas vão assim, ó, entrando e saindo, né? No contexto de igreja, estão assim, num momento assim, entre aspas, servindo a Deus com todo fervor, com toda alegria. Aí assim, você vê logo em seguida também bagunçando a vida, tudo desajustado. Meu Deus do céu, que instabilidade é essa? Né? Que coisa é essa que hoje está, entre aspas, como diz os pentecostais, fogo puro, e amanhã está aí se prostituindo, está nas drogas, está tudo descambado, né? Eu não estou dizendo que essas coisas não podem acontecer com uma pessoa que ama a Deus, né? Numa dificuldade extrema da sua vida que ela não soube administrar, enfim. Estou dizendo que também o servo de Deus não pode estar sujeito ou passa uma situação dessa pontual na sua vida. Mas eu estou dizendo que a instabilidade é muito grande, porque muitas vezes a motivação, eles não conhecem, meu Deus do céu. A gente não encontrou Deus, amados. A gente não está falando de Deus e do Evangelho, então a gente precisa falar do Evangelho também para as pessoas. O último texto aqui, para se referir a isso, é 1 aos Coríntios, a gente estava em 2, né? 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 1 ao 5. 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 1 ao 5. Olha só. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vocês. Paulo está falando para os crentes lá na cidade de Corinto. Senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Olha só. E eu tive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor.
A minha palavra, a minha pregação, elas não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Qual era o assunto de Paulo? O que ele se propôs a falar aqui? Ele poderia falar de um monte de coisa. Paulo era um erudito. Paulo era um dos maiores filósofos que tinha na sua época. Eu estou falando no âmbito mundial, não é Jerusalemzinha não. Paulo era um dos maiores sábios da sua geração. E ele disse, ó, eu falo de Cristo. Eu falo do Cristo crucificado. É do Evangelho, mano. Tá vendo só? Para os irmãos lá da cidade de Colossos, para os irmãos aqui em Corinto. O tema era único, era isso. Ele sabia da importância de falar para os discípulos de Cristo a respeito do Cristo, continuar falando, né? Reafirmando isso. Então a gente deve servir as pessoas com a palavra. Tá? Nossa confiança deve ser depositada no poder da palavra de Deus, no Evangelho, amados. É isso que a gente precisa fazer. E aí talvez alguns estejam perguntando, tá, André, a gente está aí entendendo e tal, o conteúdo, essa coisa toda, mas como começar? Como a gente começa um aconselhamento, né? Como essa recepção, né? A pessoa vê ali e tal. O que a gente faz, né? Aí eu coloquei aqui alguns alvos iniciais, tá? Aqui a gente já vai entrando nessa abordagem mesmo, nesse passo a passo, né? Como fazer, desde o começo até o final. Então vamos lá. Como devemos começar? Eu coloquei aqui que a gente deve ter alguns alvos iniciais, tá? Abordar o problema atual. Devemos abordar o problema atual, tá? Aquele que de fato está ali acontecendo. Mostrar a importância do Evangelho e ajudar as pessoas a crescerem em Cristo. Então assim, ó, como devemos começar? Nossos alvos iniciais. Abordar o problema atual, mostrar a importância do Evangelho e ajudar as pessoas em Cristo. Então vamos aí um por um para que a gente possa estar entendendo, né, como isso se desenvolve. Então vamos lá, abordar o problema atual é o primeiro alvo inicial. Abordar o problema de forma direta e objetiva e buscar estratégias práticas. Tá? Porém, estratégias práticas não são, por si mesmas, suficientes. Elas devem levar as pessoas a olhar mais para Cristo. Ou seja, quando a gente aborda, essa pessoa chegou aqui por quê? O que aconteceu? Qual o problema que a trouxe aqui? Né? Às vezes a gente descobre que são mais coisas, né? Mas o que trouxe aquela pessoa aqui? Por exemplo, amados, ontem um casal me procurou e disse que gostaria, precisaria, me perguntou se eu podia, até de outra igreja e tal, né? Aliás, nem sei se está frequentando igreja, mas enfim, são cristãos, ou pelo menos eram, não sei, não vou saber ainda. Mas a questão, ó, a gente está com, nosso casamento já era, esse casamento já desfez, a gente até separou, só que aí voltamos e decidimos retomá-lo. Então tá, então eu sei que a questão da separação, problema conjugal, é que os trouxe aqui. Só que aí, com certeza, amados, com certeza, vai ter o fio, sabe? A gente vai puxando assim, ó, e vai saindo mais coisa, não é só aquela pontinha lá, né? Então, assim, qual é o problema atual? Tá? O casamento, a relação, tá? Relação conjugal, esse é o que trouxe vocês aqui, tudo bem. Mas são dois indivíduos, então a gente vai entender quais são as questões, os desdobramentos que vão ter, né? Mas a gente precisa, abordar isso, tá? Abordar isso. Esse problema aí, o que chegou até nós, de forma objetiva, não ficar rodeando, sabe? Contando história e tal. O Natan precisou fazer isso com o Davi lá um dia, mas era outra questão, né? Precisou contar, porque senão o Davi também cortava o pescoço dele e mandava matar logo aí. Se ele falasse, então precisou de alguma forma essa trama, né? Mas a gente não precisa disso, né? Aborda de fato a questão objetiva. E a gente vai buscar estratégia prática. Porque, amados, não é um aconselhamento que fica no campo das ideias. Nós precisamos pensar, junto com a pessoa, ou as pessoas, no caso se for casal, né? Pensar em estratégias práticas, tá? Como isso vai ser revertido. A gente vai ver um pouquinho mais para frente como isso, no detalhe, deve ser feito, né? Mas só para a gente entender. Não é uma questão apenas de palavras de orientação. A gente precisa mostrar àquela pessoa quais os passos que ela deve dar de fato, né? Qual o caminho que ela deve estar tomando. Então, essa estratégia prática, não é ficar somente no campo das ideias, não. Agora a gente precisa entender que não é a questão apenas, lembra que eu falei? Não é o comportamento apenas a ser mudado, é entender a raiz dessas coisas, né?
como eu disse, se são cristãos, e a maioria das pessoas que nós aconselhamos, ou que chega até nós, são cristãos, então assim, é levar essas pessoas a Jesus. Mano. Como eu disse, vai ser insuficiente apenas colocar essas motivações humanas, que elas não são erradas em si. Falar para o casal, não, vocês têm filhos, vocês têm uma história e tal. Lógico, isso também deve ser abordado. Mas acima disso, é isso. Vocês não amam a Deus? Vocês não querem fazer a vontade de Deus? Então, isso que vocês estão fazendo está ofendendo a santidade de Deus e o próprio Deus. Né? E um pouquinho além do que essas questões que muitas vezes a gente trabalha. Rapaz, pensa bem, a mulher aí tem seus defeitos, mas tem suas qualidades. Ó, meu irmão, o cabo aqui, ele tem seus defeitos, mas tem suas qualidades. Além disso, amados, tá? Fala assim, vocês são servos de Deus. Deus não aprova essa decisão de vocês. Jesus morreu na cruz do Calvário para que vocês experimentassem restauração na vida de vocês. Então levar essas pessoas de fato nessa perspectiva, né? Então abordar esse problema atual, tá? E aí eu coloquei aqui a importância do Evangelho, né? É importante porque o Evangelho reestrutura todo o problema terreno, né? Com a perspectiva eterna, identificando o que não é saudável, né? E reordenando todas as coisas. Então assim, amados, a gente muitas vezes quer lidar com as pessoas com problemas não só... Não é o problema atual, né, que eu falei que tem que abordar mesmo. Mas assim, não é só essa vida, mas o projeto para a nossa vida é para a eternidade toda. Como as pessoas elas têm muitas vezes os crentes inclusive, né, essa noção que a vida ela vai ser vivida na plenitude aqui, esse engano, né, a gente vai esquecendo que aqui, na grande maioria das vezes, são dificuldades mesmo. Eu vou falar aqui como a gente está falando de casamento, de relacionamento, meu Deus do céu, é desafio demais você viver a dois. É muito desafiador, amados. Então a gente não vai encontrar tal da felicidade que, mentirosamente, muitos falam que existe. Não existe a felicidade plena na vida de casal nenhuma, amados. Quem está vendendo essa ideia é um mentiroso, é um enganador, está se enganando e enganando os outros. Pessimista, ou que de repente eu estou me pautando na experiência individual minha com a minha esposa. Não, mas isso é realidade humana. Agora, lógico, pode haver uma vida a dois que seja abençoadora, que tenha as suas harmonias, que tragam de fato os momentos bons, coisa boa, que construa, sabe, uma coisa boa ao longo da vida. Que embora tenha lá suas dificuldades, suas lutas, desafios, mas que também pode, sabe, amado, ser para nós um motivo de estar assim, eu quero estar casado porque é bom, casar é bom, casamento é bom, ruim somos nós. O problema não está no casamento, o problema está nos pecadores que estão ali naquele casamento, né? É o ser humano, são dois pecadores que se juntaram, aí trouxeram mais pecado, que era pecado só de uma, mano. Era dificuldade só de um, aí juntou outro. Então, aí, dois pecadores, com seus pecados, com seus traumas, trazendo lá das suas realidades, dos seus pais, das suas famílias e tal, e juntaram lá. Então, o pecado aumentou, mas a Bíblia diz que quando aumenta o pecado, a graça ainda aumenta mais. Então, é viver essa graça de Deus, né? Só para dar esse exemplo aqui. Então, a gente precisa entender isso e falar, ó, a vida é desafios. Aí, de repente, vem, né? Nossa, dificuldade de criar esse menino, tá difícil. Eu estou estudando um pouco mais esses processos psicológicos, psíquicos, né, de uns anos para cá. Aliás, estou fazendo a faculdade esse ano, uma pós-graduação em psicologia, então a gente vai entendendo, né, de fato, amados, a psicologia ela deixa isso muito clara, né, toda a formação do cérebro, né, isso é natureza, não tem que fugir, isso não é nem crença, não é nem questão de eu acredito nisso, eu creio nisso, ou é uma ciência destituída de Deus, não, é fato, é factual, é natureza humana, e inclusive foi Deus que criou assim. Criou no sentido assim, é a constituição humana, que está afetada pelo pecado, né? Aí piora mais. Mas assim, a formação completa da mente de um indivíduo são 21 anos para levar. Ou seja, para educar uma criança são 21 anos, empenhado, mano, dedicado, com esforço, investindo dinheiro, tempo, sabe? Dedicação, suor, lágrima, sangue às vezes, sangue, suor e lágrima, né? Aí os meninos os pais, aliás, já deixam o menino de lado, porque não tem jeito esse menino, na adolescência, né, 14, 15 anos, meu Deus,
cognitivamente, sabe? Córtex frontal aqui, ó, fica atrás da testa aqui, ó, a área do cérebro de um adolescente, uma pessoa antes de 21 anos de idade não está formada totalmente, aí não tem noção das consequências da vida. A área cerebral onde age, né, para nos informar a respeito do medo, ainda não está formada totalmente. É por isso que a gente vê esses meninos aí fazendo umas coisas, falando, meu Deus do céu, não tem medo de morrer? Não sabe a consequência aqui, ó, o que está fazendo? Não tem mesmo, mano. Então a gente precisa entender, não é só nessa vida, não é agora, não é questão imediata, não. É um processo. A gente tem que ensinar as pessoas que a vida é constituída de processos. Nessa geração que nós estamos vivendo, muito mais do que as outras gerações passadas, a grande dificuldade é construir a sua vida entendendo que são processos. Porque nós vemos no imediatismo. A nossa geração, ela vive baseada no imediatismo. Tem que acontecer agora. Tem que ter solução mágica para as coisas agora. As igrejas, amados, infelizmente, elas estão conduzindo as pessoas nesse engano desse mundo que está propondo a vida feliz através de atalhos. Não existe isso, amados. O Evangelho deixa muito claro que a vida é processos. Processos, né? Então, assim, para se construir um casamento, amados, quanto tempo leva? A vida toda. Com muito empenho, amados. Vencendo os obstáculos. Crises ao longo dessa vida. Para criar um menino, da mesma forma que eu falei. Para você ter uma estabilidade profissional. Meu Deus, muitos anos. Anteontem, na escola que eu estou aqui trabalhando, um menino lá, no ano, né, tem 14, 15 anos, um negócio assim, 15, 16 anos. Ele falou assim, professor, como que faz para controlar a ansiedade, né? Porque ele foi dar uma palestra lá e gaguejou e tudo, e o menino fala bem, o menino é inteligente demais. Né, o meninão lá que eu estou acompanhando, inclusive acompanhando individualmente, né, mas eu entrei na sala lá, era até recreio deles lá, mas ficaram lá e tal, e entrei lá, bati um papo, como que faz? Eu falei, rapaz, vai fazendo, vai fazendo, daqui uns anos aí você vai estar bem, né, eu falei, não, mas eu queria agora, porque eu tenho que apresentar trabalho. Não tem jeito não, meu querido. Vai praticando aí. Você vai gaguejar um bocado de vez ainda. Vai dar branco, vai dar suador. A mão fica gelada, a barriga dá um revestrez, dá um branco. É isso aí. Vai treinando, meu irmão. Vai treinando. Hoje eu consigo falar lá de boa. Não tenho dificuldade de falar. Eu sou tímido. Algumas pessoas não acreditam, mas eu tenho um perfil. Eu sou tímido, mas sou uma pessoa reclusa, né? E tal. Mas eu não tenho dificuldade hoje de falar. Mas por quê? São 25 anos falando. Pregando, ensinando, né? Ensinando um pouquinho menos, talvez. Não, ensinando também uns 20 e poucos anos, né? Porque se contar a escola bíblica dominical e pregações, mas enfim. Então não tem dificuldade de pregar em contexto nenhum, mano. Contexto nenhum. Né? Para mim é desafiador e tal. Não vou dizer que ainda não dá o frio da barriga, claro que dá. Mas eu não tenho dificuldade. Então, nos meses passados me levaram aqui na Câmara, oh meu Deus, aqui como que chama? Não é palácio, é a Câmara Legislativa do Estado aqui. Né? Os caras onde fazem as leis aqui, ó. Fui lá, fui de boa, desafiador e tal, porque eu falei, não é um contexto de igreja, né? Eu até brinquei, até a esposa perguntou, você pode sair preso de lá? Porque eu ia falar aquilo que eu entendi que tinha que falar, e acabou, meu compromisso é com Deus, não tenho essas questões, né? Porque eu estou em tal lugar, eu vou, não, amado, eu estou para pregar a palavra de Deus, me convidarem eu vou. Eu não tenho dificuldade no sentido, mas assim, são anos, né, nisso. Então, é isso que a gente precisa entender, e é isso que a gente precisa levar as pessoas a entender, os processos da vida. As coisas não são fáceis assim, e principalmente nas questões relacionais, amado, né? E lidar consigo mesmo. A pessoa ter autodomínio sobre suas emoções, a pessoa ter o autoconhecimento, controlar-se a si mesmo. O livro de Provérbios vai dizer que é mais difícil a pessoa que controla a si mesmo, seu espírito, né, do que conquistar uma cidade murada. Então a cidade fortalecida é mais fácil de conquistar do que conquistar-se a si mesmo. Então o autoconhecimento, o autodomínio, né, você entender quais são os seus limites e tal, e ter controle sobre aquilo, ou conduzir certas situações, meu Deus, isso é processo, é difícil. Então a gente precisa ensinar as pessoas isso, né? Sobre a questão que é preciso reestruturar, né, os problemas terreno com essa perspectiva eterna. Amados, ó,
estamos na estrada. Assim, persevera, né? Porque você está numa construção, você está num projeto, você tem um projeto de vida. Então, quando a gente aconselha as pessoas, a gente precisa saber qual é o seu projeto de vida. Ah, meu projeto de vida é ser feliz, é ter uma casa, um carro, é conquistar isso, não sei o quê, ministério, profissão, faculdade, sei lá o quê. Tá, é um projeto. Tranquilo, Marciano, obrigado aí por avisar, meu amado. É um projeto, então. Tá, um projeto, então tem um projeto, né? Tem um passo a passo, né? Tem um investimento, né? Você sabe que é a longo prazo, né? Não tem nada a curto prazo, pode ter a médio prazo. Médio ou longo prazo. Médio ou longo prazo. A gente não trabalha nada em curto prazo. Médio ou longo prazo. Conscientizar essas pessoas, mas para tirar essas ansiedades, essas expectativas, sabe, que vão frustrando porque, ah, meu Deus do céu, há 1 mês, 2 meses aqui, e esse homem não mudou, esse menino não mudou, isso aqui não teve jeito. Calma, é um processo. Eu não posso nem falar também que vai ser o resto da vida. É possível que Deus faça um milagre, intervenha nesse processo que seria mais longo e se encurte. É possível. Mas eu não sei. E se não for? E se Deus estabelecer um tempo também que seja longo? E aí você vai desistir no meio do caminho? Porque o texto de Hebreus diz assim que Deus não se agrada quem retrocede. Nós não somos daqueles que retrocedem, irmão. A gente persevera para a salvação da nossa alma.